versículo 14. Gênesis 14. Terça-feira passada, a presbítero João Paixão leu esse texto aqui. Hoje nós vamos ler ele, pensar nele mais um pouco. Gênesis 14. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, era Ló, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Algumas Bíblias colocam: ele era sacerdote de El Elyon, Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, é o Elion, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Não quero para mim nada, senão que os meus rapazes comeram a parte que toca aos homens de Aner, Escol, Mamré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Senhor Deus, aqui estamos nessa noite, diante da sua palavra. Senhor, fala conosco mais uma vez, para a honra e glória do seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos textos mais importantes das Escrituras, por falar de Melquisedeque. Melquisedeque é rei e é sacerdote. Isso mostra que alguém poderia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Interessante que quando começa a ordem sacerdotal, isso seria impossível, porque só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi, e só podia ser rei quem era da tribo de Judá. Então, no reino de Israel era impossível alguém ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Era impossível alguém ser rei e sacerdote. Sacerdote, Levi; rei, Judá, judeu. Então era impossível. Agora Davi, no Salmo 110, que é o salmo mais citado de toda a Bíblia, Salmo 110, Davi tem uma visão profética, e ele começa a glorificar a Deus nessa visão, e diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, porque eu ponho todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o Senhor jurou para o meu Senhor. Davi olha no futuro e vê que o descendente dele é Senhor dele. Por isso que uma vez estavam chamando Jesus de filho de Davi. Filho de Davi, ele disse: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês chamam o Messias de filho de Davi, se Davi chamou ele de Senhor? Jesus estava citando o Salmo 110, é o salmo mais citado no Novo Testamento. Só em Hebreus,
Parece que existem mais de 13 vezes que esse salmo é citado. O que tem mais de importante nesse salmo? Davi diz: o Senhor jurou para o meu Senhor: tu és sacerdote para sempre. Opa, isso não pode acontecer. Nenhum da tribo de Judá pode ser sacerdote, só rei. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Aí ele diz: mas o Senhor jurou, você é sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Você é sacerdote para sempre. Ou seja, Melquisedeque era um sacerdote que Deus fez existir. Melquisedeque era sacerdote de Levi? Não. Melquisedeque era da tribo de Arão? Não. Pastor, então como que ele virou sacerdote? Deus fez ele ser sacerdote. Quando Jesus veio, ele cumpriu o ofício profético, ele profetizou a destruição de Jerusalém, o fim dos tempos. Ele era profeta. Tira só um pouquinho do grave, se você puder, mas então, ele não era só profeta, ele também era rei, ele era filho de Davi e senhor de Davi, era nele que estava cumprindo as promessas, mas Jesus também era sacerdote. Quer ver uma coisa? O batismo de Jesus. Porque quando João Batista vai batizar Jesus, Jesus diz, João Batista diz: eu não posso fazer isso. Ele diz: você tem que fazer, para que se cumpra toda a justiça. O que ele queria dizer com aquilo? Quando um sacerdote ia iniciar seu ofício sacerdotal, ele era purificado com água. Então, embora Jesus não seja pecador, ele está aceitando um símbolo do início do sacerdócio dele. Por isso que ele é batizado. João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, e é por isso dele, por causa dele, que nós estamos aqui nessa noite. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto de Gênesis 14 volta lá em Hebreus 7, e o autor de Hebreus vai dizer: não é interessante? Melquisedeque é rei de Salém. Sabe o que é Salém? É Jerusalém. Salém é Jerusalém. Melquisedeque foi o rei daquele lugar que um dia seria Jerusalém. Ele não foi só rei, ele foi rei e sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Agora, o mais interessante é que em tudo isso, Abrão é o Senhor das bênçãos. Hebreus 7 vai dizer: o pai das bênçãos deu o dízimo a Melquisedeque. E aí começa uma longa história sobre um assunto. O reino de Deus está se desenvolvendo, ele está crescendo, está florescendo. E esse reino de Deus, ele deve ser mantido, ele deve ser financiado, ele deve ser louvado, engrandecido, exaltado. Por isso que Melquisedeque Abraão pega o dízimo e o entrega a Melquisedeque. Sabe o que é esse ato? Abraão estava reconhecendo que o Deus de Melquisedeque é o Deus dele. Tanto é que o rei de Sodoma chega e diz: Abraão, pode ficar com tudo. Ele diz: não vou ficar com nada, porque é o Elion. Ele já começa a falar a linguagem de Melquisedeque. Antes disso, você não via Abraão falar o Deus Altíssimo, é o Elion, mas agora, porque Melquisedeque abençoa ele por El Elion, o Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra, Abraão vira para o rei de Sodoma e diz: El Elion tem me abençoado, e ele é Senhor do céu e da terra. Ele repete para o rei de Sodoma o que Melquisedeque falou para ele. Então hoje nós queremos falar de um assunto, irmãos, muito importante. Antes eu queria abrir um parênteses. Nós vamos falar hoje sobre o dízimo. Esse é um dos assuntos importantes de ser falado, e nesses tempos que eu estou aqui, não pude falar, não falamos ainda sobre esse assunto, e não vamos falar dele agora, porque existe um motivo pessoal de falar isso. Não, a maioria dos nossos irmãos tem sido pessoas fiéis aos seus dízimos e ofertas,
Nossa igreja tem sido mantida, abençoada, temos feito mais, e não estou falando isso porque quero um motivo pessoal de fazer uma coisa. Nós temos que falar desse assunto, e eu como pastor tenho que falar desse assunto, porque primeiro queria falar antes de todo mundo, queria passar esse assunto antes de todo mundo na minha gestão, e falar a visão das Escrituras sobre esse assunto. É um assunto controverso para algumas pessoas, é um assunto desconfortável para outras, mas nós que estamos aqui nessa noite não temos desconforto e nem temos controvérsia. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar naquilo que achamos obscuro, difícil. A palavra de Deus endireita o caminho e nos ensina todas as coisas. É interessante porque Abraão dá o dízimo. É a primeira vez que a Bíblia menciona o dízimo. Abre um parênteses. O que é o dízimo? Por que a Bíblia não explica isso? E já começa falando que Abraão deu dízimo. Repare uma coisa: se Abraão deu dízimo, é porque a ideia era tão comum que a Bíblia nem explica isso. A Bíblia não se atreve a dizer: isso que Abraão está fazendo, deixa eu explicar. A Bíblia começou agora, e agora que a gente está colocando esse termo dízimo, mas deixa eu explicar. A Bíblia não explica. Ela diz: ele fez isso, deu dízimo, e continua. Então havia prática, mais alguns capítulos à frente, né? Aqui nós vamos ver, olha só, no capítulo de número 29, né? 29 não, 28. De novo a Bíblia fala desse assunto e não explica de novo. Jacó diz: Deus, eu vou para uma terra distante, eu não sei muito o que vai acontecer, se o Senhor me guardar, me preservar, me abençoar, quando eu voltar eu vou te dar o dízimo. De novo a palavra, de novo sem explicação. E aí nós pensamos o seguinte: por que Jacó não deu o dízimo agora, ali? Você se lembra do que eu falei de Abraão? Quando ele deu o dízimo para Melquisedeque, o que ele estava fazendo? Reconhecendo a autoridade de Deus sobre Melquisedeque. Se Abraão desse o dízimo para o rei de Sodoma, ele era pagão. Se ele pegasse o dízimo e desse para o rei de Sodoma, ele estava dizendo que os deuses do rei de Sodoma eram os deuses dele, porque Abraão ia estar financiando Sodoma. Só que ele não financia Sodoma, ele financia o sacerdócio de Melquisedeque, dizendo: o Deus dele é o meu Deus. Jacó está fazendo a mesma coisa. Deus, eu estou indo para um lugar que as pessoas adoram talvez outros deuses, eu não vou poder financiar nenhum reino ali, mas quando eu voltar eu vou te dar o dízimo, porque Jacó provavelmente nunca conheceu Melquisedeque, e ele não iria até Salém atrás de Melquisedeque para dar o dízimo a Melquisedeque. Sabe para quem que ele Jacó ia dar o dízimo? Para o pai dele, porque Isaac era o representante e sacerdote de Deus, para a família de Deus, para o reino de Deus. Se Jacó desse um dízimo para alguém naquela outra terra, ele ia estar reconhecendo outra divindade e ser pagão. Ele volta e dá o dízimo para Isaac, reconhecendo Deus de Isaac sobre ele. Olha que interessante. Ou seja, o dízimo está acontecendo antes da lei, e nós vamos descobrir isso, porque o dízimo não precisa da lei. O dízimo não precisa nem do tabernáculo, nem dos levitas. Porque, por exemplo, se nós estivéssemos numa aldeia tribal e o chefe, o pajé dessa aldeia, fosse o sacerdote de Deus ali, o ministro, o pastor daquela aldeia, ele seria encarregado de supervisionar os dízimos. Foi isso que Jacó entendeu. O reino de Deus está crescendo no mundo, mas eu não conheço Melquisedeque, eu conheço o meu pai. O meu pai é o sacerdote que eu sempre conheci.
Então Deus, quando eu voltar, eu vou dar o dízimo para o meu pai. Veja só, até um pai de família poderia receber o dízimo, como Isaac. Veja que o dízimo não depende da lei. E por que eu estou falando disso? Porque o primeiro ponto que nós queremos falar então é sobre os enganos comuns, sobre a autêntica base da prática do dízimo na igreja hoje. A gente quer saber, você tem dizimado ou você tem pensado em fazer isso? E talvez você tenha pensado, será que essa prática faz sentido? Eu li umas coisas na internet, e na internet geralmente é os lugares mais comuns para achar argumento contra ou a favor disso. Por isso eu fiz uma pesquisa, inclusive nesse livro aqui, que eu estou traduzindo, esse livro aqui, Dízimo e Domínio, do Rushduni e do Edward Povell. Esse livro estou traduzindo ele, e eu achei um dos melhores livros sobre esse assunto. É incrível, ele foi publicado em 79, até hoje não chegou no Brasil. Parênteses, veja como que é importante você aprender outro idioma. Alguns dias atrás eu fui ler um livro sobre defesa do criacionismo, rebatendo o evolucionismo. O livro estava defendendo a criação. Eu fui ler, aí eu olhei o ano que ele foi publicado em inglês. Ele foi publicado há 40 anos atrás. Aí estava chegando no ano passado no Brasil. A gente estava comprando e dizendo, olha a novidade. É importante aprender outro idioma. Pedro falava grego, e o grego de Pedro é um dos mais belos do Novo Testamento. Mas Pedro é analfabeto, onde eu aprendi. Você aprendeu errado que ele é analfabeto. Falava aramaico e grego. Pedro, pescador. Tá? Então, olha só, os enganos comuns, e coisa que até a internet ensina. Primeiro engano, o dízimo é baseado na lei de Moisés. Esse é o primeiro engano, isso é clássico. Não tem problema com a lei de Moisés, não tem nenhum problema com a lei de Moisés. O problema é uma visão distorcida sobre o dízimo e sobre a lei de Moisés. Algumas pessoas pensam que a lei de Moisés inaugurou a prática do dízimo ou que finalizou a prática do dízimo. Então, primeiro mito, o dízimo não foi inaugurado pela lei de Moisés e não foi finalizado pela lei de Moisés. Se Moisés nunca tivesse existido, Abraão tinha dado o dízimo, Jacó tinha dado o dízimo e a gente ia dar o dízimo, porque ele não depende da lei de Moisés. A gente vai estudar sim a importância da lei de Moisés, o que ela fez, a supervisão do dízimo que ela organizou e estruturou para o reino de Deus prosseguir, mas Moisés existindo, lei, dízimo continua e nós vamos entender por quê. Então, o primeiro engano, a base, em princípio, a base do dízimo, pastor, o princípio, a base, não está baseado na lei de Moisés. Gênesis 14. Moisés ainda não apareceu. Monte Sinai ainda não apareceu na história. Segundo engano, Malaquias 3:10. Eu abro em parênteses, um dos textos mais abusados sobre o assunto. Pastor, já sei a base do dízimo, Malaquias, trazer todos os dízimos, toda vez a gente lê esse texto e lê de novo. Malaquias 3 é importante, é o testemunho dos profetas. Agora não é só a lei, é os profetas, mas os profetas não são a inauguração do dízimo, nem a finalização do dízimo. Se Malaquias 3:10, trazer os dízimos, para que haja mantimento, não existisse, existiria o dízimo. Está antes, é anterior, o princípio. Malaquias 3:10 é um texto abusado, porque algumas pessoas, por exemplo, eu já vi gente falar que existe o demônio do gafanhoto. Existe o demônio do gafanhoto que invade a carteira das pessoas. Aí tem 4 demônios: tem o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Qual dos 4 está te pegando? Isso é teologia do terror, teologia terrorista. Qual que está te pegando? Bateu o carro? É o devorador. Não, caiu dentro da casa, da igreja, passou.
é o destruidor que está caindo na igreja. Não, o banco rasgou, não, isso aí é só um migrador, ele só dá uma rasgadinha. Não é assim, isso aí é um tipo de uso irresponsável da Bíblia. Você sabia que realmente existia o devorador? A Bíblia de Jerusalém coloca purgando. É uma espécie, existe, é um tipo de gafanhoto mesmo. Por quê? Deus está dando uma promessa de julgamento para uma nação que abandonou o reino, abandonou o templo, abandonou os levitas, abandonou a casa de Deus. Eles estavam voltados para eles mesmos. Aí o que Deus diz? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E sabe o que eu vou fazer? Uma destruição econômica, se vocês não se arrependerem. Porque a base da economia hebraica até aquele tempo era a agricultura. Eles iam arrebentar a economia deles todinha, porque a base econômica hebraica era a agricultura. Entendeu? Não é um demônio, é de verdade. Deus ia arrebentar a agricultura daquele país inteirinho e fazer aquele país falir. É uma promessa de verdade, julgamento de verdade. Agora sim, nós poderíamos talvez abrir um parênteses no Salmo 73, quando Asaf diz: Deus, eu estou vendo esses ímpios, eles não se importam com o rei, eu não sei qual deles é dizimista, eles não querem nem saber de nada, e eles estão enriquecendo. Aí Deus diz: Asaf, essa é a segunda forma que eu uso para destruir alguém. Eu enriqueço ele, e eu amorteço ele até o dia do juízo. Eu encho ele de riquezas, de bens, de luxo, e eu amorteço, Asaf, o coração dele, para que ele não perceba que o juízo está chegando e que ele vai ficar debaixo da chuva de fogo no inferno. Asaf diz: Deus, aí diz: quando eu entrei no templo eu entendi, Deus, o Senhor nos coloca em lugares escorregadios para que caia na destruição. Tem duas maneiras de Deus abençoar alguém. A primeira delas é a de Malaquias. Sabe quem que Deus faz isso? Para quem Deus ama, para o povo da aliança. Olha, eu tenho um pacto com vocês e não aceito. Quando o marido tem uma esposa, não é que ele corre atrás, não aceita o fim do relacionamento. Deus era assim. Deus era assim. Ele fez promessas: olha, eu estou separando. Ele fez sinais de aviso, mas quando o povo se arrependia, ele dizia: vem minha noiva. Ele se importava com aquele povo. Ou seja, se Deus de fato me pune, e ele pode fazer isso, ele mudou. Ele puniu Ananias e Safira em Atos 5, o Novo Testamento não mudou nada. O Deus é o mesmo. Não é o Antigo Testamento que fala do inferno, é o Novo que fala do inferno. Não é o Antigo Testamento que diz dura coisa cair na mão do Deus vivo, é o Novo Testamento que diz isso. É o Novo que ensina que o tormento vai ser por todo sempre. A gente tem que quebrar essa ideia de esse é o Deus do Antigo, esse é o Deus do Novo. É o mesmo. Se Deus me pune porque não estou fazendo a obra dele por causa disso, daquilo, sabe o que é? Sabe o que é, irmão? É porque Deus me ama. Que é a maneira mais rápida de eu acordar. O sofrimento é o megafone de Deus. Você quer ver alguém voltar para Deus? É Deus trazer ele com toda força. Ele se volta para Deus. Hebreus diz: Deus disciplina a quem Ele ama. Pastor, quem Deus não ama? Quem não faz nada, não ajuda, não dá um rei, não faz. E sabe o que acontece? Ele fica bem. Deus odeia essa pessoa. Deus está preparando ele para a chuva de fogo. Deus está amortecendo o coração dele. Alguns missionários estavam tentando evangelizar na Suécia. Quando eles bateram na porta de uma mansão, a pessoa saiu e disse: o que vocês estão querendo? Não, nós estamos querendo falar de Jesus. Deus. Nós não precisamos de Deus aqui na Suécia.
Nós somos uma das nações mais ricas do mundo. Isso também é maldição. Então existem várias formas. Então, tanto a bênção de Deus é obtida pela fé no tempo de Deus, quanto as maldições e juízos e disciplinas de Deus são no tempo dele, do jeito dele. Deus não está enclausurado. Eu acho que se alguém fizer isso, Deus tem que cumprir uma causa e efeito sobre esse assunto e já punir ele e tirar o emprego dele. Você não manda em Deus. Deus sabe como cuidar do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos e fazer cada um de nós amadurecer, crescer, abandonar o pecado, arrepender para a glória dele e viver para a glória dele. Não é você que diz, é agora que Deus pune ele. Não pune, mas não entendi. Você não entende porque você não controla Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas. Então Malaquias, infelizmente hoje, no cenário brasileiro, Malaquias 3 é um dos textos mais abusados da Bíblia. Esse texto é abusado. Sabe o que é abuso? É o que estão fazendo com esse texto. Você liga a sua televisão, ó o Malaquias, ó o devorador entrando na sua carteira. Cortou a luz? É um migrador agora. Dá o dízimo. O dízimo era para ser um assunto mais belo, enriquecido, falado. E ele está sendo reduzido ou à lei de Moisés, ou Malaquias, ou pior, que é o último argumento desse pessoal de internet. Cadê a base do Novo Testamento? Esse é o último argumento, esse é o milagre. Enganos comuns sobre a autêntica base da prática do dízimo. Pastor, nós precisamos de uma diretriz que estabeleça a continuidade no Novo Testamento, ou que não existe tal prática na igreja primitiva. Pastor, esse negócio de dízimo, onde o Novo Testamento está falando disso? Não está falando disso. Esse argumento é parecido com o primeiro, com a lei de Moisés. Ele está aplicando uma temporalidade ao dízimo. Nós vamos ver por que todos os três fracassam como base. Se Jesus nunca tivesse falado do dízimo, nós ainda teríamos estudado o dízimo. Se nenhum dos apóstolos tivesse falado e não falado a palavra dízimo, nós ainda teríamos estudado o dízimo. E aí nós vamos entender por quê? Porque a Bíblia é uma rede de conexões muito ampla. Por que eu estou falando desde o primeiro ponto aí que a lei de Moisés é meio mal entendida? Por exemplo, quando Paulo vai falar lá em 1 Timóteo capítulo 8 sobre a manutenção dos ministros, isso aí é uma doutrina bíblica. Aqueles que supervisionam com pedagogia e ensinam a obra de Deus têm que ser mantidos financeiramente. Aí ele fala até de dupla honra. Alguns traduzem duplos honorários. É dessa palavra que vem a palavra reverendo. Reverendo vem dessa palavra de Timóteo, significa aquele que tem honra, que é honrado, e deve ser honrado. Ele é um reverendo, né? Quando Paulo está falando disso, sabe onde que Paulo vai? O Novo Testamento, que não é baseado na lei, ele vai na lei e diz: olha, o que diz a lei? Não atarás a boca do boi, enquanto ele trabalha, debulha o trigo. O que a lei dizia? Não amordaça a boca do boi, porque ele está trabalhando. O que tem se cair uma espiga e ele comer? O que tem se cair uma comida e o boi comer? Por que você amarrou a boca dele? Moisés falou isso. Aí Paulo, na sua leitura espiritual, diz: será que Deus se preocupa com bois? Ou primeiro conosco, que somos ministros do Evangelho? Aí ele diz: por isso o obreiro é digno do seu salário. As pessoas misturam muita coisa. Por exemplo, Paulo, em algumas igrejas, Paulo não foi financiado e não foi ajudado. O que algumas pessoas entendem disso? Que se alguém está pregando, ele nunca tem que ser ajudado. Não foi isso que Paulo ensinou. O pastor Hernandes Dias Lopes, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, diz que na verdade, se você perceber o que Paulo está falando, quando ele conta esse testemunho e diz: eu não aceitei
nenhuma ajuda para não ser pesado a nenhum de vocês, ele falou: você não lê o texto. Se você ler todinho, você vai ver o que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer que aquela igreja não entendia o princípio de dar e receber. E Paulo aceitou ser roubado por amor à obra de Deus. Pesado assim? Nunca li desse jeito. Paulo está dizendo que quando ele pregava e percebia que ninguém entendia o princípio de dar e receber, que ele era um apóstolo, que ele tinha que ser mantido. Tinha que ser. Porque ele ia rachar o tempo dele em preparar a palavra de Deus e fazer tempo. Ele não queria isso. Ele queria pregar a palavra de Deus, ganhar os incrédulos, vencer os argumentos e ganhar almas. Ele queria se dedicar ao ministério da palavra, mas o que ele fez? Ele rachou o tempo dele, os horários, a vida, tudo, porque eles não entendiam que ele tinha que ser mantido. Aí ele diz: eu aceitei isso. Eu aceitei eles colocar a mão no meu bolso e tirar o obreiro digno do seu salário. Aceitei, por amor à obra de Deus. Agora ficou diferente a passagem. Agora nós entendemos que Paulo não está falando disso. Olha, ninguém recebe nada. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: que coisa quando alguém não recebe nada. É isso que ele está querendo dizer. Então olha só, base do dízimo também não é o Novo Testamento. Mateus 23, por exemplo, Jesus está falando: olha, vocês devem fazer misericórdia, justiça, paz e não deixar de dar o dízimo. Ele fala isso em Mateus 23. Só que mesmo assim esse texto não é base para nós. A base do dízimo é mais forte, mais profunda ainda. Essa é a base do dízimo nas Escrituras. Primeiro, a doutrina da criação. O dízimo começa com Gênesis 1. Aí começa a doutrina do dízimo. A doutrina da criação e de Deus como proprietário de direito legal do universo. Algo universalmente inescapável. Pastor, não entendi. Olha aí. Deus é o proprietário cósmico. Cosmo, a gente já falou que é mundo, né? Universo, cosmo, cosmovisão, visão de mundo. Deus é o proprietário cósmico de tudo. Gary North é o maior economista cristão da história. Olha o comentário dele sobre Gênesis 1. Do ponto de vista da economia, Deus como criador é Deus como proprietário cósmico. O ponto de partida da economia cristã e de todos os outros campos do pensamento é a doutrina da criação. Para aí. Eu estava nesse final de semana conversando com um economista que é da igreja, gente da igreja. Só que ele não sabia sobre princípios e cosmovisão. E aí, por exemplo, eu falei que Deus é o proprietário cósmico, porque se Deus criou tudo,